Olá, amados, a paz, tudo bom com vocês? Vamos aproveitar que estamos nesse clima de eleição e vamos ver até onde o cristão ele deve ir com relação à eleição. Ele deve buscar esse tipo de conhecimento, ele não deve? Qual o papel do cristão no tocante à eleição? Antes de começar, quero ler um texto com vocês que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. A partir do verso 2 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou sejam, súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então Paulo ele traz uma recomendação para a igreja que ela não fique isenta, mas que ela permaneça em oração, que ela ore, tá? Para aqueles que estão em eminência, com qual objetivo? Para que tenham uma vida quieta, uma vida sossegada, uma vida de piedade e uma vida de honestidade. Isso só acontece quando aqueles que estão em eminência nos permitem a que nós venhamos a ficar em paz e com uma vida sossegada. Por que Paulo fala isso? Paulo conhecia das leis e Paulo não queria que ele tivesse uma vida de total perseguição. Ele não queria isso. E nós vamos chegar lá nessa questão de perseguição. Você vê que quando Paulo ele é preso, ele sempre invoca a lei. Eu preciso de uma defesa. Como é que vocês vão me condenar sem defesa? Eu tenho que me defender. Eu tenho que expor também o outro lado. Não, eu apelo a César. Então Paulo, ele queria expor a sua defesa e ele defendia para que ele não viesse a ser condenado. É interessante que na época de Paulo não havia voto. Você não votava para imperador. Você não podia ir para as ruas e dizer fora Nero. É Nero, ele não. Você não podia fazer isso. A única coisa que você podia fazer é orar. Porque não havia voto, você não votava para imperador. Não tinha como você votar. Você tinha que pedir para Deus para que aqueles que tivessem iminência, ele não deixasse quieto, uma vida sossegada. O pessoal quer casar, o pessoal quer trabalhar, o pessoal quer ter filho, o pessoal quer ter uma família. E como que eles vão ter isso se houver ali pessoas impedindo deles terem uma vida quieta, sossegada, para que as pessoas venham a ser salvas? Então é interessante que você tenha em mente que o povo daquela época, eles viviam em um contexto onde eles tinham que torcer para que aquele que viesse ao poder, ele permitisse que o povo vivesse em paz. Diferente de hoje, nós vivemos numa democracia, onde nós colocamos no poder exatamente aquelas pessoas que nós, pela maioria e pelo voto, nós desejamos. Então pensa bem, se eu tenho hoje o poder, por meio do voto, de colocar alguém no poder, que tenha esse poder de deixar eu ter uma vida quieta, calma, tranquila, sossegada, aonde eu posso falar do amor de Jesus para salvar as pessoas, e existe um oponente que impede disso acontecer, e o que eu vou fazer? Eu vou ficar orando? Ai, Senhor, que entre alguém no poder, que a oração é uma ação. Naquela época eles não tinham como colocar isso em prática. Eles tinham apenas que orar e pedir a Deus, né? Senhor, nos guarda. Hoje não. Hoje você tem como orar e você tem como agir. De nada adianta eu orar e eu ter o poder
do voto para poder defender aquilo que eu acredito que seja uma ameaça à minha fé, e eu ficar de braços cruzados, olha para os testemunhos daqueles cristãos que estão lá na Venezuela, que eles têm que batizar as pessoas e ficar vigiando, porque se algum integrante do governo de Maduro pegar, vai matar essas pessoas. Olha quantas igrejas clandestinas existem na Coreia do Norte. Então, uma coisa é eu fazer aquilo que está dentro do meu poder. Enquanto estiver dentro do meu poder, eu vou fazer de tudo para que aquilo não venha. Porque isso é meu direito como cristão e como cidadão. Eu buscar em Deus ter uma vida sossegada e quieta. Eu tenho que fazer isso. Orar e eu tenho que agir. Isso é bom. Paulo disse, isso é bom. Então, se é bom, tem que praticar. Uma outra coisa é, mesmo que eu faça tudo isso, mesmo assim, aquele que vem no poder, ele acaba impedindo de nos ter uma vida quieta, uma vida sossegada, uma vida em paz. Pelo menos eu fiz a minha parte. Correto? Agora, se vier dias de trevas, de perseguição, eu não posso fazer nada. Minha parte eu já fiz. Paciência. Vamos dar tapa na cara da onça e puxa a barba de leão. Aí, se tiver que vir perseguição, é uma outra história. Quando tiver que vir, virá e ponto final. Acabou. Afina a tua viola. Agora, não é porque eu sei que pode vir uma perseguição que eu vou ficar de braços cruzados. Isso está errado, não é isso que a Bíblia recomenda. Não é porque eu sei que vai vir um anticristo, que vai vir a besta, que vai vir um chip, ou sei lá o que é, não a marca da besta, não interessa. Não é porque eu sei que vai vir dias maus de perseguição que eu vou ficar torcendo ali para esse dia vir. Não é porque eu sei que o reino de Deus está por vir que eu vou ficar de braços cruzados esperando ele vir e o que acontecer, aconteceu. Não. Eu sei que vão vir dias de perseguição, eu sei que a única solução é o reino de Deus, mas eu não posso deixar de orar e agir para que aqueles que estão em eminência, né, no governo, eles venham nos deixar ter uma vida quieta e sossegada, onde eu posso pregar o evangelho, onde posso constituir uma família. Agora, quando vier o tempo, veio da parte de Deus. Eu não vou ficar forçando as coisas para vir. Eu não vou ficar forçando, eu vou deixar que o próprio tempo tome conta das coisas. Se tiver que vir, virá. Mas já porque eu forcei, porque para eu forçar, eu vou ter que ir contra o que Paulo falou. Então, até onde está as minhas mãos, até onde a minha mão alcança, eu faço o que Paulo diz, que é orar. E eu já falei aqui essa diferença do nosso tempo para o tempo de Paulo. Então, o que ele podia fazer é orar. Nós podemos orar e agir através do voto. Quando mesmo assim não der certo, aí já era, meu irmão. Né? É Deus quem está querendo intervir. Alguma coisa Deus está querendo fazer. Agora, o meu papel de cidadão, eu vou agir até onde eu possa agir. Eu tenho que fazer o que Paulo mandou fazer, que é buscar pela paz. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ser pacificadores. E deixar que nós venhamos ter uma vida quieta, sossegada. Nos deixe em paz. Que nós devemos ter um governo onde devemos ter uma vida quieta, sossegada, onde eu posso ter uma família,
poder sustentar, porque isso é bom. Paulo fala isso. Continuar pregando o evangelho para poder salvar as almas. Agora, quando não tiver mesmo jeito, aí não adianta você fazer nada, porque é o tempo em que Deus ele agora quer nos levar a uma outra dimensão espiritual. Entendeu? Então, eu peço que vocês ponham a mão na consciência, coloque ali o plano do governo de um, o plano do governo de outro. Não pague de isentão, não seja um isentão. Exerça o seu direito de cidadão como Paulo exerceu várias vezes e como ele escreveu aqui. Você tem que exercer o seu direito de cidadão. Você está aqui nessa terra. Não fique apenas a solução ao reino de Deus. Claro que a solução ao reino de Deus, gente, que doideira, a solução é o reino de Deus. Sempre será o reino de Deus. Mas enquanto você está aqui nessa terra, você está sujeito a essas leis aqui. Você tem que pagar impostos, você tem que dar a César o que é de César. É ou não é? Aqui imposto, imposto. Então você está aqui sujeito às leis desse mundo. Claro, desde que essas leis não interfiram na sua vida espiritual e nas leis de Deus. Aí entra o que Pedro falou, mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que exercer o seu papel de cidadão e fazer com que essa vida sossegada e quieta venha a ser algo verdadeiro em nossa vida. Agora, quando vier a perseguição, quando não tiver jeito, aí um abraço, não tem jeito, você vai fazer o quê? Mas não foi você o motivador disso, tá? Você foi um pacificador. Se veio foi porque Deus quis que viesse. Amém, queridos? Então é isso, tá? Fica essa palavra em nome de Jesus.